Que bom, que bom. Vamos a mais uma live. Nosso bate-papo de todo dia. Graças a Deus que estamos aqui para mais uma excelente oportunidade de nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus, crescermos no aprendizado daquilo que é a nossa missão de ensinar. E a função dessas lives que tenho feito todos os dias tem sido exatamente essa, de nós estarmos convidando pessoas que possam trazer conhecimento para nós, a fim de que possamos melhorar e crescer naquilo que Deus nos chamou para fazer, como professores, como pessoas que estão envolvidas com a educação cristã, aqueles que ministram a palavra de Deus, e tem sido assim. Muito bem, já há vários queridos irmãos que estão aqui conosco, inclusive o nosso querido Ari, e eu já vou convidá-lo para ficar conversando sozinho, é uma coisa sem graça. Vamos. Ari, para a gente conversar juntos. Meu caro Ari, Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor, como está? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, que bom. Esse momento é muito interessante de nós estarmos aproveitando esse momento, né, de isolamento social, o nome bonito que deram para a gente ficar em casa. E a gente está crescendo, né, eu dizia aquilo que é a nossa missão, que é compartilhar a palavra de Deus, fazer isso da melhor maneira possível. E aí temos recebido todos os dias pessoas que podem nos ajudar nesse conhecimento. E o nosso convidado de hoje é o nosso querido Ari Barreto de Oliveira, é analista de sistemas, mestrando em sistemas de informação. E não só isso, é servo de Deus, é professor da escola dominical, trabalha conosco lá na igreja em Candelária, e tem sido uma pessoa que busca sempre essa questão de, tanto na escola, né, ele é professor do IFRN, como na igreja, na escola dominical, ou trabalhando com jovens, de buscar sempre essa ideia de estratégias para engajamento e para trazer pessoas para aquilo que nós queremos, né? Ontem, na conversa com o pastor Jamiel, eu dizia que nós temos uma mensagem de Deus para as pessoas, mas as pessoas, antes de aceitar a mensagem, eles têm que aceitar o mensageiro, né? Quer dizer, se o mensageiro não souber atrair aqueles a quem ele vai entregar a sua mensagem, então ele não vai ter esse público interessado na sua mensagem. E uma das estratégias novíssimas, né, coisas que diz respeito àquilo que é muito novo na educação, inclusive, é gamification, né? Gamificação, como outros preferem, aportuguesando totalmente a coisa do jeito que está escrito. Mas vamos lá, Ari. Primeiro, que bom recebê-lo aqui. Obrigado pela forma gentil como aceitou o nosso convite. E é bom recebê-lo aqui para nós conversarmos. Obrigado, pastor. Espero contribuir de alguma forma, trazer meu conhecimento da área, do que eu estudei e do que a gente aplica no dia a dia, tanto secularmente, com meus alunos no IFRN e nos locais onde eu passei, como também na experiência na igreja, né, na liderança, como o senhor citou, pastor. Então, é isso daí. Eu vou falar algumas coisas aqui, alguns termos técnicos, vou tentar trazer bem para a prática da gente. Vamos tentar começar pelo seguinte. Mas o que raios é gamificação? Como a gente tem um termo técnico aqui, eu já vou combinar um negócio contigo, pastor. Vai ter bastante coisa, eu acho que o pessoal de casa aí que está assistindo com a gente vai querer anotar alguma coisa, então eu já vou lançar um desafio aqui. Opa, Quem colocar agora nos comentários aqui embaixo, colocar Jesus é bom, escrever aí no comentário Jesus é bom, no final da live eu vou dar o meu material
uns 20 slides que eu tenho aqui com um resumo passo a passo para quem queira trazer aí, né, conseguir engajamento do seu público, né, o seu público-alvo de todas as idades, através dessas técnicas que a gente vai ensinar aqui. Então, peraí, Então, quem escrever primeiro, quem escrever primeiro... Não, todo mundo. Pode escrever Jesus é bom, já vai ganhar. Qualquer um que escrever, meu Deus do céu, vamos lá, pessoal, ninguém pode perder esse material, não. Vocês então, ó, tá aí. Precisam... Eu só vi 3 até agora que estão escrevendo. Opa, tá chegando mais. Tá chegando aí, tá chegando. Se assumir que Jesus é bom, ganha de presente o material do professor Ari. Exatamente. Muito bem, então vamos lá. Opa, já tem mais um. Acho que tem uns 4 ou 5 já, viu, Ari? Pronto, tem bastante gente. Pois o que a gente vai falar, a gamificação, é justamente isso que eu acabei de fazer. Então, quando eu coloquei aqui para vocês que a gente faz uma coisa para ganhar uma recompensa, alguém já olhou e já disse, opa, eu quero esse material. Vai que é um negócio bom, eu não sei o que ele vai falar aí, mas vai que é bom, eu já garanto, né? Opa, então, tem vários Jesus é bom, só chegando aí, viu? Tá chegando aí. Continua, pessoal, que Jesus é bom mesmo. Pode colocar aí. Que... É isso aí. Então, vamos falar de gamificação. O que seria isso, né? Então, gamificação é do inglês gamification, da palavra game, né? Jogos. Então, é transformar algo em jogo. Na verdade, a gente vai precisar levar o aparelho de jogo para a igreja, não, né, Ari? Não. Graças a gente vai utilizar elementos... já estava preocupado aqui. Elementos dos jogos para dentro de ambientes que não são de jogos. Não, a gente não vai transformar em jogos, não vamos transformar a igreja num jogo, nem levar videogame, nada disso. É usar elementos. Coisa que já acontece na sociedade, já acontece conosco, nós já usamos isso no dia a dia, tá certo? Já é aplicado. Apesar desse termo ser novo, 2010, que começou a se falar sobre gamification, mas sempre existiu. E aí a gente tem vários exemplos na sociedade que se usa essa gamificação, tá certo? Por exemplo, milha de cartão de crédito. Você usa o cartão de crédito e ganha uma milha, ou no posto de gasolina você abastece e vai ganhando. Então, isso daí são técnicas... As companhias aéreas já usam isso há muito tempo, né? Exatamente. Então, são técnicas feitas para a gente ter um engajamento maior. Quem é que não fica empolgado se eu vou comprar no cartão? Eu compro até picolé de R$2 na rua no cartão, que é para aumentar minha pontuação. Acumular ponto, isso. Acumular ponto. Que aí eu não pago a anuidade do cartão, ou então eu transformo em milha, faço alguma coisa com isso daí. É uma estratégia. O que teve de gente correndo atrás de nota potiguar para diminuir a parcela do IPVA esse ano foi muita gente. Exatamente. Olha só, e não para por aí não. A gente vê em aplicativos, em coisas que talvez estejam mais distantes da gente, mas tem coisas do dia a dia que a gente vê também que é aplicado isso. Funcionário do mês. Quem nunca entrou na loja, um McDonald's desse, tem lá a plaquinha do indivíduo, funcionário do mês, colocado na parede. Isso é uma técnica, como nos jogos. Você vai, quem joga, chega lá, tem um ranking dos melhores jogadores, e aí eu tenho um ranking dos melhores funcionários. E quem é que não gosta, fica tudo orgulhoso ali, tem a foto, está querendo, lutando por aquilo ali, né? Então, desde uma simples barra de progresso, então quando você está fazendo download, você está vendo ali, já está vendo o fim, já vai acabar. Já foi aqui 30% que tem a barrinha desenhada, isso é uma técnica também. E aí, como eu disse, apesar da gamificação ser muito nova, mas a gente sempre utilizou. Tem até exemplo na Bíblia, que eu vou trazer aqui mais na frente, exemplo na Bíblia que a gente tem de estratégias que foram para melhorar a compreensão de algo. Né? E na igreja a gente também tem muitas coisas. A gente sempre usou alguma coisa, né? Não é de hoje que se faz gincanas nas igrejas, por exemplo. Isso. Há muito tempo. O prêmio da melhor sala DVD, algo assim, sempre é colocado, né? Então isso estimula, isso ajuda a que a gente se engaje, que a gente esteja ali procurando estratégias assim, de bandeirinhas, de placar na EBD. Eu lembro até uma das primeiras revistas do Ensinador Cristão que veio uma matéria sobre esse tipo de premiação na EBD. E isso já é algo que está dentro da ideia da gamificação. Isso, exatamente. Pois eu estou tentando ficar mais de lado aqui para ver se diminui meu reflexo, mas não está dando muito certo, mas vamos continuando aqui. Eu então, já desisti, por isso que eu tiro logo o óculos. Pronto, pois
Se a gente for falar de jogos, alguém pode estar aí meio chateado agora, já pensando assim, mas ele vai falar de jogo, eu não gosto de jogar. O jogo, na verdade, ele está no ser humano. De bebê, a gente começa brincando, movimentando as coisas, e todos os estudiosos e todo mundo que estuda essa fase da infância sabe que é importante. Os primeiros movimentos mecânicos, né, que eu estou testando aqui, as habilidades manuais, depois simbólicos, onde eu pego e digo, isso aqui é o meu mouse, mas aqui é um menino. Aí eu vou lá brincando e pensando que aquilo ali é um menino e fazendo alguma coisa, até os jogos com regras, que são os jogos que nós, adultos, jogamos até hoje. E aí eu dou um exemplo simples, eles fizeram um teste na Inglaterra, para mostrar como todo mundo gosta de jogo, que eles colocaram a escada rolante, tinha uma escada rolante e ao lado tinha a escada tradicional, saindo de um metrô. E aí eles perceberam que ninguém usava a escada normal, todo mundo ia pela escada rolante, né? Muito pouco usada a escada normal. E aí eles colocaram teclas de um piano, com um som de verdade nessas teclas. E aí você ia andando e ia tocando ali, fazendo um barulho qualquer. E a gente ia lá para dançar, mas a maioria das pessoas passava por lá só para ouvir a musiquinha e para se divertir. É uma diversão exagerada, alguém ria? Talvez não, talvez sério mesmo ele passou, mas ele estava se divertindo com aquilo. O ser humano, ele precisa dessa diversão. Então, ou seja, houve uma motivação para que ele abandonasse o que era mais cômodo, que era a escada rolante, e escolhesse a escada de degraus, porque ele tinha uma motivação para fazer isso. Essa Exatamente. E essa motivação, quando a gente fala de gamificação, é essa motivação. A gente quer trazer elementos que o ser humano já está empolgado, o jogo já é algo empolgante por si só, e a gente usar fragmentos desse jogo em coisas do dia a dia, por isso que eu dei o exemplo das milhas do cartão de crédito, né, ou de viagens que a gente vai acumulando aí, essas pontuações. Então, que é um fragmento do jogo colocado num ambiente que não é de jogo, que são compras, né? E aí a gente pode ver isso na sociedade em geral. Isso ajuda demais. O jogo, ele ajuda muito na criatividade, na nossa função da personalidade, saúde física, mental. Então, o jogo em si, ele tem o seu lado bom. Claro que tudo tem o seu lado bom e o não tão bom também, né? Então, o vício em jogos também não é algo tão bom. Tá? Inclusive na igreja é preciso saber lidar com essa questão da competição, né? Que isso seja uma coisa sadia e que não traga dificuldades. Isso. Como em qualquer lugar do mundo, né? Até mesmo nas empresas é interessante estimular uma competição entre os funcionários, essa ideia do funcionário do mês, que não pode ser todo mundo o do mês, mas que isso seja de forma justa, com regras bem definidas e que não traga dificuldades nos relacionamentos. Aí é algo para se pensar realmente. Isso. A competição, bem lembrado e importante a gente falar, é uma das partes do jogo. A gente pode não utilizar essa parte e ter um ambiente gamificado também. Então, é muito bem lembrado que tem gente que diz, eu não gosto de competir, não gosto disso, mas às vezes eu boto um cenário. Vamos imaginar um jogo, porque jogo existem 3 tipos, basicamente. Jogo de entretenimento, então tem uma história legal, uma história bonita. Eu vou pegar um exemplo de um Mario, por exemplo, um jogo desse clássico que eu imagino que o pessoal mais antigo vai conhecer. Os mais novos não vão ter problema com exemplo nenhum de jogo que eu dei aqui, né? Mas se eu pego um Mario, eu tenho um boneco que está andando num ambiente e ele precisa achar a princesa. Acabou. Ele tem missões para cumprir dentro do cenário. Eu não estou competindo com ninguém. Eu estou apenas realizando uma missão. Que eu sei onde é que ela vai ir e vai até aquele ponto ali. Então, quando a gente entende isso e utiliza isso, não tenho competição, mas eu tenho um fragmento do jogo que me facilita, que se eu colocar isso, botar um cenário, inventar um cenário em que eu vou crescer e vou desenvolver algo. Por exemplo, para a leitura bíblica anual. Tá? Então, dentro da igreja. Se eu, em vez de simplesmente propor, leiam aí, mas eu fizer um ambiente em que eu tenho várias pessoas lendo ao mesmo tempo, ou se eu criar um roteiro diferente. Então, aquela leitura cronológica ou outros tipos de leitura ajudam, porque a pessoa diz, opa, eu estou num roteiro diferente. Eu vou ler na ordem que as coisas aconteceram. E ele vai saltando, indo e voltando para várias coisas, e aí ele consegue entender tudo, e ele fez um roteiro que ele não competiu com ninguém, mas que ele se sentiu estimulado.
Cumpriu uma missão, né? Cumpriu a missão, exatamente. Perfeito. Então, os jogos basicamente são entretenimento, para quem gosta de jogar, como foi o caso. Então, existem jogos sérios, né? Na faculdade, por exemplo, de medicina, tem lá um jogo para a pessoa simular uma operação. São as E simulações, né? são simulações, simulador de Hoje, voo. hoje para aprender a dirigir, existe um equipamento para a Isso. pessoa não bater em ninguém, nem atropelar poste. Antes disso, É, você vai para o exatamente. simulador, né? E olha a coisa importante desses jogos sérios, é que eu posso errar neles. Então, o erro acontece no jogo sério. Se eu faço um treinamento na igreja, ou faço um treinamento com a minha equipe, que eu estou trabalhando na igreja para alguma coisa, então esse treinamento que eu faço, eu coloco eles no ambiente de um jogo simulado para eles brincar ali, pode ter erro à vontade. Imagine só, pastor Cláudio, se eu tenho um porteiro na igreja que me dá muito trabalho. Se eu for lá conversar com ele, é meio duro, vamos dizer, todo no exemplo, ele é uma pessoa mais sisuda. E eu vou lá para ele conversar, eu sei que ele não vai gostar e que não vai dar certo isso. Agora, e se eu faço um jogo, uma simulação de várias pessoas atendendo e outros dando a pontuação para ver quem for, sem saber quem é, só mandando, só com a voz, e aí vai lá e eu coloco, faço algum cenário fictício, eles brincando e as pessoas dando feedback. O que você achou desse atendimento? O que você achou de ser recebido assim? E aí começam a receber, brincar. Quem foi atendeu mal? Atendeu um colega, estava brincando, estava jogando, não vai ter problema nenhum, né? Mas a equipe vai percebendo e vai ficando mais arredondadazinha, porque ela recebe o feedback na hora. Todo jogo dá o feedback na hora. Alguém Né? vai entender o que Interessante. é que o jogo quis dizer, né? Isso, exatamente. E por fim a gente tem a gamificação, né? Então, entretenimento, jogo sério e gamificação. Gamificação é pedaços dos jogos colocados no ambiente, não os jogos, né? Então, Perfeito. sim. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gamificação usa esses elementos dos jogos num ambiente que não é de jogo? Tá. Primeira coisa que a gente tem que entender, pastor, é que a gente tem que saber o que vai fazer. Tem muita gente que quer aplicar um ambiente gamificado e vai logo para o básico, para o principal, que todo ambiente gamificado tem. Geralmente, é o clássico. Tem gente que diz, vou gamificar a minha instituição, EBD. Aí faz três coisas, pontuação, recompensa e ranking. Isso gamificação é isso também, mas não é somente isso. Tem muito mais coisas para fazer. Né? Então, a primeira coisa que a gente diz é que você primeiro precisa gerar uma experiência com o jogador. Vou chamar de jogador, mas esses são os irmãos que estão participando, ou o ambiente que a gente está fazendo isso daí, né? Fazendo esse trabalho. Perfeito. Então, eu preciso entender o que eu quero. Na EBD eu tenho uma baixa, as pessoas não estão indo para a EBD. Então, baseado nesse foco, nesse objetivo, eu vou traçar estratégias, né? Eu vou traçar estratégias para resolver esse problema aí. O Então, meu eu problema aí tenho é um objetivo aumentar a claro. participação. Nesse Isso, caso aí, aumentar o a problema é participação. aumentar a participação. Perfeito. Exatamente. Então, como é que essas pessoas, quem é o meu público-alvo? Qual o estilo de jogos ou estilo de diversão que eles gostam? Então, se eu pegar alguém mais antigo, não vai gostar de algo, uma interação mais digital, vai gostar mais de algo antigo, algo mais clássico, e a diversão é de todas as idades. Né? Então, Perfeito. até os jogos, quem, por exemplo, gosta de jogar futebol, os esportes são jogos. São Sim. tipos de jogos que também o ser humano gosta, né? Então, a gente chega num ponto importante, pastor Cláudio, que é a motivação para fazer as coisas. Tem gente que vai para EBD porque tem uma motivação intrínseca. Ele já quer estar lá. Você diz para ele, vai ter EBD, mas não precisa ir não, está muito fraco. Ele diz, mas eu vou. Não vai ter, vai. Ele diz, mas só vai você e o professor. Se você for, diz, não tem problema não, estarei lá. É, A pessoa quer porque quer, não importa o que aconteça. E tem aqueles eu, outros que você faz uma propaganda nada e não eu, posso, adianta. Né? eu posso dar um exemplo, Ari, que eu Sim. era superintendente na Candelária quando nós tivemos a escola dominical no dia da final do Brasil e Alemanha da Copa do Mundo de 2002. E eu dei aula nesse dia, no momento do jogo, quando o Brasil fez os 2 gols. Atrás da igreja tinha um bar que soltava fogos e era uma bagunça assim a coisa toda, mas tinha umas 30 pessoas nesse dia assistindo a aula. Nós fizemos classe única. Mas você imagine, a pessoa foi para a escola dominical no horário do jogo do Brasil com a Alemanha, a final da Copa do Mundo, e o jogo acontecendo e as coisas
até atrapalhando a escola, mas tinha 30 pessoas lá. Essas pessoas aí não precisam de nenhum tipo de motivação, porque elas já são muito motivadas a ir para a escola dominical. Agora, Exatamente. os outros 370 que deixaram de ir, aí a gente precisa trabalhar com eles. Precisa trabalhar com ele. Aí o que a gente faz? Motivação extrínseca. Para algumas pessoas precisam dessa motivação externa. Né? Então, que é através de vários outros aspectos que a gente trabalha. E o que acontece? A gente trabalha com jovens, e com jovens a gente percebe muito isso. Às vezes eu forço a barra para ter ele ali, uma motivação extrínseca, até que chega um momento em que ele vai entendendo e ele gera essa motivação intrínseca. Né? Então, isso é muito normal para trabalhar com jovens, pelo menos. Eu vou ali estimulando, vou dando um chocolatezinho porque ele foi para EBD, e vou ali, daqui a pouco ele está gostando, não pelo chocolate mais que eu dou. Tem um menino que, cara de pau, que disse, Arizinho, eu gosto da sua aula porque tem um chocolate no final. Eu disse, espero que não só por isso. Mas espero que um dia você venha por outra razão, né? Isso é a motivação que a gente tem que estimular para eles. E às vezes é necessário um fator externo, né? Então, para a gente terminar essa teoria e eu chegar no exemplo da igreja aqui, então a gente tem que conhecer o jogador, né? Conhecer quem está participando do nosso público, né? De forma que, primeiro, todo mundo quer ser desafiado. A gente está fazendo EBD agora, durante esse momento de reclusão, de quarentena, e a gente fez uma estratégia. Faz a aula, o professor grava a aula e bota, a gente não fez uma live ao vivo, a gente vai até começar agora essa semana, vai fazer com live já. Certo. Mas, até então, o vídeo, você assiste o vídeo da aula e em seguida responde um formulário. É o desafio. Perfeito. E isso fez com que várias pessoas digam, agora eu vou fazer, porque eu quero saber se eu estou sabendo das coisas mesmo. E ao responder, já tem lá um teste, a gente já habilitou lá no Google Formulários, que você responde o que você acha de cada questão que o professor desenvolve, e no final, ao clicar em salvar, ele já diz, você só acertou 90%. E a pessoa já pode voltar lá e dizer, eu errei isso aqui, eu não sabia. Isso é um princípio do jogo. O jogo você tem que estar sabendo tudo que está acontecendo sempre. As regras precisam estar claras, né? Precisam estar claras, né? E aí que bom, veja só, numa EBD, vamos chamar de normal, nós nem sempre temos a avaliação. E de repente nós estamos fazendo uma EBD à distância, né, num grupo fechado, e tendo a avaliação e os alunos participando dessa avaliação. Isso é muito legal. Sim. Eu vi ontem, alguém marcou e botou lá, vai ser tendência agora. Certificado para quem assistiu a live. Já viu esse, pastor? Sim, sim. O negócio está... por que está fazendo isso? Todo mundo quer uma recompensa. Isso. O ser humano busca recompensa. Então, se você fez direito do seu trabalho, não, eu assisti, passei 1 hora aqui assistindo essa live, eu quero meu certificadozinho aqui, pode emitir aí, e a pessoa fica feliz em ter aquilo. E quem que vai usar aquele certificado? Eu tenho tanto certificado que eu peguei, que eu guardei na minha gaveta aqui, mas que eu sei que eu não vou usar nunca, mas porque eu fiquei feliz na hora de dizer, eu participei, me dei meu certificado. Né? A gente tem um apego a isso, a essas coisas. Então, às vezes, para usar mais para frente, ou não. Eu tenho certificados de coisas da igreja, de cursos que eu fiz, que eu sei que eu não vou usar para nada, mas eu estou feliz em ter aquele reconhecimento. É do ser humano. Faz parte da gamificação, a gente identificar isso daí. Então, se você já identificou o seu público... Já tem gente pedindo certificado da live de hoje, ó. Eu quero. Mandei já está dizendo, eu quero. Pronto. Já vamos ter que pensar nesse negócio. Eu já identifiquei o meu público, já sei o objetivo, o que eu quero fazer, quais são os problemas, né, qual é o meu ambiente, como é que eu faço. Agora eu posso começar a gamificar e a colocar isso em prática. Percebam que, pastor Cláudio, na Bíblia a gente tem alguns exemplos que eu tinha citado aqui a dizer. Ezequiel 4, 1 ao 3, conta a história de Deus pedindo para Ezequiel fazer uma maquete para mostrar para o povo como é que ia ser a destruição ali, né? Como é que o inimigo ia atacar Jerusalém. Né? Estão pedindo já certificado e material aqui já, tá? Nos comentários aí, o pessoal. Opa, o material daqui a pouco, né? Vamos lá. Então, Deus manda Ezequiel fazer uma maquete e construir a cidade
e essa coisa toda. E a função ali era fazer uma simulação. Uma simulação. Uma coisa é Ezequiel chegar lá e falar, e a pessoa, tá bom, vai entrar, tá certo, os inimigos estão rodeando. Mas na hora que ele desenhasse, colocasse, as pessoas iam entender melhor, ia ser como uma brincadeira, essa infantil de que a gente simula, isso aqui é um menino. E o Pedrinho pega meus mouse, pega meus fios, acaba, toca fogo aqui em casa brincando com as coisas que não eram brinquedos, né? Então, é uma simulação. E ele fez uma simulação para mostrar melhor o que seria aquilo ali, né? Se tocasse fogo naquela maquete de Ezequiel, não tinha problema, né? A cidade de Jerusalém é que dava problema. Alguém poderia pausar a história. Ezequiel, peraí, mas eu não entendi. E por aqui, dá para atacar? E se entrar gente por aqui? Pela maquete, dá para entender, pausar a história. E a compreensão é bem melhor. Né? A gente tem Abacuque, a instrução de Deus, Abacuque 2:2, Deus também dizendo, é o famoso outdoor, né? Primeiro outdoor da Bíblia. Primeiro outdoor da Bíblia. Então, escreva em letras grandes para quem passa ali correndo consiga ler. Então, isso também é uma estratégia que a gente coloca para ver como uma barra de progresso. Né? Você vai acompanhando, sempre olhando e vendo aquilo ali. Você tem domínio. Você dá à pessoa que está lá o domínio sobre o que está escrito e a situação. Você não esquece. Tanto que no empreendedorismo, a gente diz que as suas metas você anota, coloque grande. Já era bíblico, né? Mas hoje o empreendedorismo prega muito isso, que você coloque no seu escritório a sua meta. Quero abrir o meu segundo escritório até o final de 2020. Aquela placa vai ficar te cobrando. Né? Porque todo dia você olha para ela e diz, vixe, tem que abrir meu segundo escritório. Você já fica preocupado e já vai sendo cobrado ali. É uma estratégia também, né? E o bom da gamificação é que a gente pode aplicar ela em vários ambientes da igreja. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui, pastor. Imagina um culto, e aí eu quero trazer o pessoal para recepção. Vou tocar de novo, na recepção. Ou no apoio, ou em alguma dessas funções aí. Aí A partir do momento que eu... engajamento de voluntários, né? De voluntários. Aí eu gero um grupo. Eu gero um grupo, uma equipe, e coloco essas pessoas juntas em contato e dizer, a partir de agora vocês serão da equipe de recepção. Isso já se faz. Mas na hora que se faz isso, a gente aceita e diz, opa, agora é eu e tu, viu? Olha só, nós estamos juntos nessa equipe. Conto contigo, vamos fazer bem. E aí criamos uma relação. Se fizer uma camiseta, aí pronto. Aí acabou, ninguém vai querer mais largar. Camiseta, pronto. A camiseta faz parte também da gamificação. A gamificação também fala disso, que é uma recompensa, algo tangível que eu posso pegar, é uma motivação extrínseca, né, que eu tenho, é uma posse. Então, tem um framework. Então, tem várias teorias já nessa área, e tem um framework que está lá, e no final eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, a gente ainda tem tempo, uma imagem para vocês olharem, e existem aí 9 aspectos, 8 aspectos, na verdade, gerais, que eu posso olhar e verificar, dentre as minhas estratégias, para o que seja, para um evento, para um treinamento, tá, dentro da igreja ou no ambiente em que eu esteja, que eu possa utilizar essas estratégias para obter um maior engajamento ou produtividade, ou o que eu preciso, né? Não só em eventos, mas, por exemplo, na EBD, como a gente estava falando, eu posso estimular meus alunos de alguma forma para eles participarem. O clássico, que todo mundo faz não, mas que a gente já ouve há muitos anos fazer, contagem de bíblias, contagem de visitantes, de revistas. Aí você faz a contagem de revistas. Se não tem uma divulgação desse valor, não tem muito sentido. Mas a partir do momento que o pastor chega lá e diz, olha só, a classe tal só tem 2 revistas, vixe, todo mundo já bota a mão na cabeça, misericórdia. Vamos comprar mais revista para esse povo. Então, a gente já se motiva. Eu vi uma vez, Ari, o professor queria incentivar os alunos a fazer uma oferta para missões. Aí ele pegou um galho seco, fixou num jarro e pediu para cada aluno trazer de casa uma meia. Aí ele fixou a meia dos alunos no galho seco e chamou de um pé de meia. Aí todo mundo trazia a sua oferta missionária para depositar na meia. Então, era o pé de meia da Missões, era aquilo ali, e a galera ficava empolgada com a história do pé de meia, né, e trazer a moeda. É uma coisa tão simples, mas
você gera uma motivação a partir disso aí. Sim, e a atitude simples de divulgar isso, de mostrar esse pé de meia, me lembrou de um site, isso faz muito tempo, nós que somos dinossauros da internet, a gente lembra dessa época, eu acho que foi em 99, mais ou menos, $1 million site.com, eu acho que até hoje está no ar, que ele vendia pixels por $1. Então, era um site de 1 milhão de pixels, e aí cada pixelzinho era $1. Para você botar uma propagandazinha, só o nomezinho Nike, pequenininho, você ia gastar ali uns $100, né? Então, você gastaria 20 por 5 pixels ali, eu já conseguiria escrever pequenininho o nome ali. E aí o pessoal começou a comprar e começou a ficar visualizar aquilo ali, e muita gente ficou doido para fazer aquilo ali. O cara fechou, ele abriu o segundo site, então ele ganhou $1 milhão com um site que, na verdade, não tem esse custo todo para ter. Então foi lucro mesmo para ele. Então, tem muitas estratégias. É o pé de meia, né? Que o senhor falou, o pé de meia. A pessoa olhava, vê lá o galho seco, cabe mais uma meia aí, e vai colocando. Né? Então, esse aspecto de eu ver o objetivo, ver o final, saber que tem alguma coisa que você olha e você diz, uma hora vai acabar, não tem mais espaço nesse pé de meia. Né? Não seria tão estimulante se o galho fosse muito grande e ninguém conseguisse colocar. Mas na hora que se vê um galho seco dentro de um jarro ali, né? Eu estou já imaginando, pastor, em cima da sua história. Mas que a gente vê que dá para encher e que só depende da gente, aí a gente diz, eu acho que vai dar certo. Então, a gente fez a arrecadação recentemente em Candelária para comprar o elevador da igreja, e a gente, semana a semana, sempre que a gente ia ao púlpito lá para falar, a gente comunicava e dizia a percentual, ó, já temos 9%, já temos agora 15%, 45%. Chegou um momento, da metade para o final, acelerou, porque as pessoas viram que tinha possibilidade. Maravilha. Então, dava para chegar. Então, essa possibilidade é uma gamificação, eu vejo uma barra de progresso, eu sei, é uma missão a cumprir, e essa missão, as pessoas entendem, é possível, vou ajudar, vamos terminar. Então, dá para fazer algo interessante, em curso, treinamento. Então, essa simulação, essa brincadeira que se faz, deixar divertido o processo, é muito interessante. Aí, dentro dessa realidade, o professor vai... Bom, primeiro ele precisa saber aonde quer chegar, né? Porque quem não sabe aonde quer chegar, aquela história da Alice no País das Maravilhas, que chega uma encruzilhada, né? Tá lá o gato e ela pergunta qual o caminho a seguir. Ele diz, para onde você quer ir? Ela diz, não sei. Ele diz, não, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é a ideia, né? Se o professor não sabe qual o objetivo ele quer atingir com a sua estratégia, então qualquer estratégia serve. Mas se eu tenho objetivos educacionais a atingir, ou mesmo objetivos estratégicos, administrativos, aí eu tenho como pensar qual a melhor estratégia para atingir esse meu objetivo. Eu preparei aqui 4 exemplos para dar aqui, antes de iniciar as estratégias, que eu vou ler algumas aqui e mostrar o que é documentado, o que se fala sobre gamificação, tá? Aplicando a nossa realidade, e 4 estratégias simples, só para os irmãos verem como dá para fazer. Por exemplo, leitura bíblica anual, todo mundo faz, né? Mas e se eu juntasse meu público e dissesse, vamos fazer uma leitura aqui no mês, e todo mundo vai registrar quanto conseguiu, e aí a gente vai pontuar, ver aí de cada grupo quantos conseguiram ler, e dar uma pontuação para isso daí, quem leu mais, quem leu menos, e colocar isso e expor essa pontuação. Como as pessoas ficariam engajadas e veriam lá, bichos, o grupo das senhoras não está lendo a Bíblia, estou dando um exemplo, né? Alguém ia olhar e dizer, epa, eu vou ler aqui para pelo menos aumentar uns pontinhos aqui nesse nosso ranking aqui, né? Então isso já ajudaria aí, né? Com certeza. Ou quem sabe eu estou querendo fazer uma aula sobre Josué, a conquista da Terra Prometida. Então eu divido e digo aí, ó, cada grupo aí vai falar sobre um dos povos e vai dizer como esse povo foi atacado, em que momento. Todo mundo já vai ficar aperreado e vai dizer, vixe, eu peguei quem? Os filisteus? Vixe, vou pegar aqui, vai saber qual era o exército, onde é que estava, com quem fizeram a associação. Isso vai fazer com que as pessoas lembrem disso. Eu lembro muito bem de um pastor meu, alguns anos atrás, que num acampamento de jovens que durou 5 dias, ele disse, todo dia vocês vão decorar um versículo.
Então, em Efésios 4, ele pegou lá e disse, ó, vocês vão ler esses 5 aqui. No primeiro dia, eu só quero que você decore o primeiro. Segundo, você vai ler primeiro e segundo, e por aí vai, até no último dia você ter os 5 decorados. E eu vou fazer isso depois do almoço. E eu vou apontar para uma pessoa e você vai ter que ler. Ele não poupou ninguém. Tinha até uma menina estrangeira, coitada, que não falava nada do idioma e entrou você fala também. Ela nem mal falava, mas teve que decorar também. Na hora que o povo viu o pastor chamando ela, disse, meu Deus, não vai poupar ninguém. Então, não teve jeito. Então, ele chamava uns 3 ou 4 estratégicos ali, direto. Até hoje, pastor Cláudio, eu sei decorar desses 5 versículos. Sim. A atividade foi engraçada, foi divertida ali, mas a gente ficava preocupado, tenso, no acampamento de jovens, e a gente decorou, a gente aprendeu, teve um benefício. Hoje eu entendo isso, esse benefício que foi dessa brincadeira, né? Mas que tem uma boa finalidade. É o objetivo, né? O objetivo final do que ele queria. Fazer com que os jovens tivessem versículos bíblicos decorados, né? Então, essa disputa de premiação. E na leitura bíblica, olha só que ideia interessante. A gente ia fazer para o ano passado, acabou ficando para o ano seguinte, né, ou seja, para o ano que vem, que a gente não conseguiu o insumo lá, a gente até fez, comprou, estou até revelando a estratégia. A gente comprou todo o material, mas não conseguimos cortar. A gente ia fazer mas, claro, nessa estratégia, a gente fez outras estratégias. Um quebra-cabeça com 12 peças, uma para cada mês de leitura bíblica. E aí, todo mundo iria, leu a Bíblia, você vai pegando ali em janeiro, beleza, venha pegar a sua peça. Mostra o aplicativo mostrando que você leu, ou basta dizer que leu, a gente já dá a peça. E aí, todo mundo ia ganhar 2, 3 pecinhas, ia estar ali olhando, rapaz, eu vou dar uma adiantada na leitura para eu pegar logo esse meu quebra-cabeça inteiro e já montar, porque eu não aguento olhar para o quebra-cabeça pela metade. Né? Então, é uma estratégia. Perfeito. É uma estratégia interessante que a gente faz, que poderia fazer por tipo de livro, né, livros históricos, mas para levar as pessoas a ter um apego àquilo ali. Né? Então, é uma motivação extrínseca, mas que leva as pessoas para um bem. Lisandro está querendo saber quais eram os versículos que você decorou para que o pastor mandou você decorar. Eu não vi provas, tá? Era em espanhol. Por ser em espanhol, foi na Espanha, né? Em 2002, quando o senhor falou, eu não estava na EBD, infelizmente, pastor, porque eu estava na Espanha, Isso, com o papai na época lá do pós-doutorado. Solamente que os comporteis como é digno del Evangelho de Jesus, e por aí vai, né? Olha aí, Era essa prova aí, coisa né? boa, Para que quem vai ver vocês, ou vai, enfim, continua o versículo, mas a gente decorou os 5 seguintes. Teve que decorar todos aí, para poder não passar vergonha. O negócio é não passar vergonha lá. Coisa boa. Pois bem, vamos aos elementos dos jogos, pastor. Basicamente, para quem diz que Jesus é bom aí nos comentários, né, que vai ganhar o resumo, basicamente os jogos eles têm 3 partes: dinâmica, mecânica e componente. Eu vou falar de alguns elementos que vocês vão identificando, que tanto jogos de verdade, como estratégias do dia a dia que eu uso para BD, para um treinamento da igreja, para um grupo do WhatsApp de membros, e que estratégia que eu for, que seja mobilização de pessoas, podem utilizar essas técnicas. E aí você pode dizer que está usando a gamificação. Claro que usar uma só não é muita vantagem. Geralmente a gente faz um conjunto de várias técnicas, você não precisa usar todas, nem sempre dá, mas usar algumas poucas técnicas, tá? Para que você consiga criar esse ambiente gamificado e que as pessoas entendam, né, que está gamificado. Então, o mais superficial, ou seja, o maior nível de abstração é uma pirâmide. Eu estava querendo saber se dava para fazer virar a câmera, mas já vi que dá aqui, ó. Tá aí, ó. Então, a pirâmide de elementos para gamificação. A gente tem dinâmica, mecânica e componente. Maravilha. Então, vou falar desses elementos. Dinâmicas, mecânicas e na base os componentes. Exatamente. Vou falar desses elementos aqui, vou voltar para cá. Vou falar de alguns elementos. Eles estão anotados, tá? Para o pessoal que ganhou aí a nossa competição, né? Que é uma gamificação. Falou, ganha um prêmio. Muito fácil. Só dizer que Jesus é bom, ganha um prêmio desse. Bom demais, né? Então, todo mundo mais sendo verdade, né?
E E mais mais sendo sendo verdade. verdade. Aí que ganha mesmo. Né? E aí, falando de dinâmicas, todo jogo tem que ter restrições, então você já coloca limitações do que pode e do que não pode. Então, por exemplo, quando a gente faz na igreja uma gincana, em que a gente diz, ó, até tal data você pode contribuir. Eu não posso ficar eternamente, deixar aberto, não, a tal equipe ganhou, mas acabou de chegar uma cesta básica da outra equipe, tirei o campeão, agora é esse. Né? Então a gente tem restrições de tempo, de compromisso, de forma de fazer, né? Então, todo jogo ele tem emoções, então, que a gente vai a curiosidade, a competitividade, né? A narrativa. Então, a gente pode fazer, eu quero fazer um engajamento para a contribuição com missões. Como é que eu faço? Por que eu não faço uma narrativa disso? Porque eu não pego um missionário para representar, para contar uma história para as pessoas, mostrar e dizer, eu quero atingir esse objetivo, eu quero fazer esse projeto aqui. Então, quando as pessoas vêm, entram na narrativa e se veem lá dentro e entendem, elas vão mostrar melhor. Né? E vai, Então, vou vai fazer. construir um cenário, vai construir um cenário e as pessoas vão se ver dentro desse cenário participando disso. Exatamente. Assim como em Ezequiel, né, que a gente leu o versículo, que estava construindo uma maquete para as pessoas se verem ali, olhar, meu Deus, vão entrar por aqui, realmente o exército pode entrar aqui, então eles iam entender a situação militar que aconteceria ali, né? Então, Perfeito, uma narrativa, uma progressão, então a gente tem que crescer, a gente tem que ter um melhor desempenho. A gente está fazendo já estou há meses estudando material de Jay Lawrence. É um americano lá que tem um ministério de treinamento de líderes, de liderança de juventude, e aí a gente estuda muito os documentos dele para gerar um modelo brasileiro nosso aqui da Assembleia de Deus, em Natal, para que a gente possa treinar. E uma das coisas que ele faz é essa progressão, colocando as pessoas em níveis. Então, ó, por exemplo, você já fez isso daqui, já participou desse curso, entendeu isso, você está no nível 1. Quando você vai para o nível 2, aí você já está melhor. Isso eu até compararia, pastor Cláudio, de certa forma, não foi proposital, a gente entende que teve outros objetivos, mas na nossa hierarquia de muitas igrejas, onde a pessoa começa como obreiro, depois você vai diácono, auxiliar trabalho, presbítero, né? isso. Diácono, presbítero, e você vai subindo, não que seja um jogo isso, mas há uma motivação para que Isso. eu esteja empenhado, que eu esteja ali, porque eu tenho o objetivo de chegar, eu quero ser um dia pastor, eu acho que eu tenho esse dom. Então a pessoa vai se esforçando para que com os anos eu consiga progredir dessa forma. É Essa como é uma no estratégia. Waze, né? No Waze, você começa o bebezinho com a chupeta na boca, ninguém gosta de ser o bebezinho, né? Aí todo Exatamente. mundo vai fazer alguma interação dentro do aplicativo para sair da condição de bebezinho com a chupeta, porque ninguém gosta de estar sendo o Exatamente. aprendiz. Eu já saí do bebezinho com a chupeta, já estou usando, de vez em quando passava na rua, você vai capturando os pontozinhos para sair, para ter alguma pontuação. Quando eu saí, eu digo, estou tranquilo, agora não preciso mais interagir. Porque Já para não deixei de estar ser com. bebê. Tá? E por fim, o jogo ele tem os relacionamentos sociais. Certo. Tá voltando. Alguma coisa aconteceu aqui, mas já vamos voltar, pessoal. Segura aí um minutinho que... Opa. Alguma coisa aconteceu que o nosso querido Arizinho caiu, mas vamos ver se a gente consegue colocar ele de novo, de volta aqui. É coisa de internet, é isso mesmo. E mais nesse momento que está todo mundo... Opa, Cheguei. caiu. Ah, com fio entupido. Pronto. Então, era isso aí. Eu estava falando de relacionamentos, tá? O jogo, Isso. por mais que seja um jogo solo, todo mundo gosta no jogo ter um compartilhamento, de você ter um status, de você Isso. zerei, eu consegui tantos pontos no joguinho lá do dinossauro. Eu gostei daquilo ali. E, claro, jogos que eu tenho a interação com outras pessoas, isso é muito importante, é uma dinâmica dos jogos. Falando de mecânicas, a segunda parte da pirâmide,
Tá? Todo No jogo meio tem da semana. desafio. Todo jogo tem um desafio. Então, no questionário que a gente fez da EBD, não podia ser um questionário fácil demais, porque senão não seria desafiador o suficiente. Tem que ter um desafiozinho. Quando eu fizer uma atividade, fizer alguma coisa, vamos fazer isso aqui. Tá? Esse desafio pode ser ao final. Na EBD, tem gente que está na EBD, por exemplo, e ao final, a gente, na quinta classe, sempre fazia, já avisava para os jovens, vamos ouvir todas as aulas, que na 13ª lição, 12ª, dependendo aí, a gente vai ter uma avaliação final. E aí o pessoal já, opa, estou preparado e quero participar, eu quero ganhar isso aí, não quero passar vergonha nesse dia, né? O Também. questionário do trimestre. Isso. Tá? O jogo tem sorte. O elemento sorte faz parte do jogo. Então, o que sorte ensina pra gente? A aleatoriedade, às vezes a surpresa. Nem todo mundo quer aquela coisa metódica, então você tem uma mudança, você tem alguma coisa nova, um fator diferente. Estava todo mundo esperando ali alguma coisa, e de repente você chegou com uma novidade. Então todo mundo, opa, gostei. E Essa por mais que a ideia, gente não goste na hora, mas isso dá a emoção de um jogo, né? a ideia lá do pastor que todo mundo tinha que decorar e ele sorteava na hora quem ia recitar o versículo que você decorou, implica em sorte, né? Porque ele ia sortear, ele ia escolher aleatoriamente, então vai que eu sou o sortudo ou não, né? De ser o que foi escolhido. Então a sorte está aí nessa coisa também. Já comentaram aqui, malhando de mim, porque era Filipenses 1:27, né? Eu disse Efésios 4. Efésios 4 foi depois. É. Mas, bem, É porque competição. era em espanhol, Em aí era espanhol outra é coisa. diferente, é diferente. Isso, é. Vamos para frente. Competição. Competição é algo que tem que ter, certo? Tem em jogos, é normal nos jogos, e a gente pode adicionar também na nossa gamificação, né? Então, trabalhar em equipes, trabalhar junto e você ter essa identificação com outros colegas para fazer essa cooperação, de repente, para a gente conseguir alguma coisa. Jogo tem feedback, pastor. Como eu tinha falado anteriormente, o bacana do jogo é você saber que você está progredindo, que você está melhorando. Né? Então, é a diferença do mundo real. Então, eu posso diretamente dar um feedback ou dizer que algo não está bem, porque a gente está brincando, porque a gente está ali testando, né? Está numa simulação. Tá? Jogo, ele vai ter aquisição de recursos, recompensas. Recompensas é algo muito interessante. Eu dou aula no Instituto Federal há alguns anos, e aula para adolescentes, tá? Jovens e adultos também. Então, eu estava num curso superior, dando aula no curso superior, então tem de 18 anos até 50, tinha gente de todas as idades lá trabalhando, e eu fiz, na minha aula, eu dizia, pessoal, todo mundo vai fazer a atividade vale de 0 a 100, fez o que eu pedi e ganha 100, mas a melhor atividade criativa, que era a aula de web design, eu vou dar um selo de melhor atividade. Vou dar só um símbolozinho, vai ficar lá o nome da lista e o selinho ao lado do seu nome, dizendo que você ganhou a melhor atividade disso daqui. O pessoal passava no corredor, pastor Cláudio, eu passando em outro momento lá e dizia, eu quero meu selo, a minha estava melhor do que a de Joãozinho. Criou uma competição e uma empolgação tão grande que todos respondiam, todo mundo ocupado, atarefado com outras, mas eles paravam para fazer a minha atividade, mesmo já estando passado na minha, mas o pessoal foi até a última, porque eles queriam ganhar esse selo, que era somente um reconhecimento de ser a melhor atividade. E era uma briga grande nisso daí. Então, essa recompensa, né? Então, a gente tem turnos, situações de vitória, então as pessoas precisam saber que alcançaram o objetivo, que ganharam, que conseguiram, né? Então, a gente diz e dá valor a isso daí, né? Então, como é que eu faço isso? Na EBD não basta dizer, para dois visitantes estiveram aqui, muito bem. Na gamificação, eu poderia dizer, o objetivo de vocês é conseguir 10 participantes durante o trimestre. E aí o pessoal disse, essa dá para a gente ganhar. Vamos atrás. E aí dá para eu batalhar nisso daí para chegar nas 10. Opa, garanti, já ganhamos isso daqui. E você tem um prêmio já estipulado. Já está certinho ali.
Então, ó, a sala que conseguir isso vai ganhar uma TV para a sala. A gente tem uma TV aqui parada e vamos dar para a sala que tiver mais visitantes, ou então um prêmio que possa ter mais de um, né, que todo mundo pudesse ganhar e eu pudesse colocar aquilo ali. Então, isso estimula, é divertido, porque as pessoas estão na frente, hein? Estamos na frente, estamos ganhando. E aí consegue, e eu tenho o quê? O engajamento que eu queria. Eu tenho engajamento, pessoas empolgadas com aquilo ali. É verdade. Alguns anos atrás, no Sal da Terra, sim. Eu vi outro dia numa escola dominical que uma igreja, aí fizeram um quadro com as classes, era uma pista e cada classe tinha um carrinho. Aí a pontuação que a classe ia obtendo ia fazendo o carrinho andar. E as outras classes iam vendo o carrinho delas ficando para trás e aí se empolgavam para fazer o carrinho, alcançar pontos para fazer o carrinho andar. E aí foi uma corrida o trimestre inteiro. Os carrinhos de cada classe disputando um com o outro quem é que ia chegar no final. Então, é um jogo sadio, não tem nada de errado nisso. Motivou as pessoas, né? Todo mundo ficou muito empolgado, lembraria daquilo ali, e eu estou atingindo meu objetivo. Esse é o principal que a gente deve lembrar, né? A última parte do que eu estou falando, do que eu vou falar aqui, já estou entrando na última parte, são os componentes, são as partes base, tá? As instâncias do que eu estou executando na parte de cima da pirâmide lá. Então, conquistas, eu posso ter coisas que eu conquistei, que eu tive, que eu obtive por aquilo ali, que seria um certificado, algo assim que eu possa dar para o pessoal, tá certo? Durante meus eventos, eu faço isso. É muito importante. Eu faço um treinamento, dou um certificadozinho, todo mundo já fica feliz demais. Olha, já estou com meu certificado. Não serve de muita coisa, mas isso dá uma alegria muito grande para quem recebeu, né? Porque ele está sendo reconhecido. Ele ganhou alguma coisa. Ele conquistou aquilo ali, exatamente. Avatar. A gamificação traz isso de avatar, porque nos jogos, às vezes, eu escolho um bonequinho, eu boto minha foto, boto um nome ali, eu crio um nome para fazer, e essa identificação da gente é uma representação virtual nossa, ou visual, ou o nosso nome, a forma como a gente escolheu ser chamado ali, não ser chamado pelo nome completo, todo mundo lá com o seu nome completo, mas que a pessoa tem a opção de botar só o apelido, o nome, que esteja ali, ou uma foto, bota a sua foto aqui, né? Então, colocar e publicar isso também faz parte. Essas medalhas, lutas decisivas. Olha só. Ari, Sim? nós temos 5 minutos na nossa live. Então, vamos tentar fechar nesses 5 minutos essa ideia dos componentes. Perfeito. Já estou no último slide aqui. Então, tem essas lutas. Esse seria um combate entre duas pessoas. Ou, por exemplo, um Kahoot, que eu coloco em sala de aula. Eu chego e faço um desafio rápido ali. Então as pessoas ficam empolgadas, se engajam, dizem, a aula hoje foi muito boa. Por quê? Porque no início eu fiz ali uma competição, botei um Kahoot, fiz algum combate rápido ali para eles, né, que seria equivalente em jogos. Tá? E, por fim, claro, componente altruísmo, ranking, nível, ponto, tá? Missões, que são coisas que tem em todo jogo que a gente pode adaptar. Por fim, agora sim eu volto para aqui a câmera. Isso daqui, ó. Quem vai estudar um pouco de gamificação, pode dar uma olhada nesse tema aqui, Octalysis, que é um framework, na verdade é um grupo de estudo sobre isso daqui, sobre gamificação, sobre o uso de jogos para educação, uso de jogos para engajamento. E aí eles fazem esse painel aqui, esse painel que tem essas 8 tópicos aí, né? 8 pontos, tá em inglês aqui, eu mais ou menos botei no material aqui, ele traduzido com as coisas principais, que você coloca. Isso aqui é um gráfico que no site deles, a ferramenta que está aqui, isso é o site deles aqui, tá? Eu conseguiria puxar aqui e dizer o que eu estou utilizando melhor. O ideal, claro, é que eu tenha balanceado, né? Que eu use todas essas estratégias aí. Ele diz para eu verificar a minha estratégia, como ela está gamificada, né? Então, esse é o objetivo. Então, eu trouxe aqui essa ferramenta para mostrar aqui, por exemplo, cada um desses pontos. Então, por exemplo, desde o mini,
que seria aqui o significado. Então, quando eu estou num jogo ou num desafio, numa atividade da igreja, eu espero fazer algo por um bem coletivo maior, mais importante do que eu. Então, tem aquelas pessoas que querem ali, eu vou ajudar, vamos contribuir. Então, tem pessoas que estão muito forçadas para isso. E tem as pessoas que precisam de características negativas. Então, se eu tenho aqui mais características positivas, aqui eu tenho características negativas que estão nos jogos também. Já vou falar delas aí que vocês vão entender. Eu tenho um lado direito e esquerdo do cérebro, que seria a parte mais de possessão, do que é meu, do que eu quero, e um lado mais criativo, um lado mais social. Então, tudo isso aqui é o espectro do ser humano e o que a gente precisa em um jogo. E aí a gente utiliza essas características para gerar uma interação melhor com o nosso ouvinte, com o jogador, com o irmão que está participando disso daqui. Então, só falando aqui, né? Eu falei de mini significado, é a gente criar uma narrativa, criar alguma coisa que a pessoa se sinta útil e entre nessa história para participar desse treinamento, né? Então, vamos fazer um treinamento sobre portaria? Então, vamos dar um exemplo. Eu começo com um estudo de caso, falando de Joãozinho, que nunca tinha ido na igreja, e aí ele foi na igreja, eu estou contando para os irmãos, né? Eu tenho o meu público dos 10 pessoas que estão lá fazendo esse treinamento, e eu vou explicando para eles, e eles vão entrando naquela história, vão entendendo e vão dizendo, meu tempo vai estourar agora, né, pastor? Falta mais 2 minutos, Ari. 2 minutos. Então, o empoderamento, a criatividade, influência social, né, a motivação provocada pela necessidade de interação. E eu queria imprevisibilidade, tem que ter algum fator surpresa. E revogação. Esse fator negativo é interessante, porque, olha só, as pessoas às vezes fazem as coisas com medo de ser punido. Então, por exemplo, o meu do versículo, eu decorei, não foi por outra coisa, não. Foi com medo de passar vergonha. Então, os jogos também faz isso. Rapaz, todo mundo está fazendo isso. Eu vou fazer também, né? Então, escassez. Eu vou dar só 3 prêmios. Todo mundo vai querer fazer isso daqui, né? O ownership, ou seja, posse. Então, bens, eu vou dar um certificado, eu vou dar alguma coisa para essas pessoas. Está tudo aqui escrito, eu botei ele em português mais ou menos para a gente aqui. E, por fim, aqui, o desenvolvimento e realização, accomplishment aqui, tá? Que é a motivação para fazer algo para progredir, superar, evoluir. Então, as pessoas vão querer aí fazer, ganhar um ponto, uma recompensa, uma medalha, né? Então, isso tudo aqui são técnicas. Espero que os irmãos tenham entendido aqui o que a gente tentou passar. O material eu vou mandar para o pastor Cláudio, ele distribui para todos que participaram aí, quem desejar, né? Isso. Então, Ari, aí lembrando o seguinte, primeiro que isso aí não é feitiçaria, bruxaria, nem... Isso é ciência, né? Que se entende como é que funciona o cérebro humano e por isso, como ciência social humana, pode ser perfeitamente utilizada para aumentar o engajamento das pessoas na EBD, na igreja, e isso é muito importante. E claro, a ideia aqui não era curso de gamificação, mas era dizer o que é e como pode ser utilizada na EBD. Eu quero agradecer a todos os irmãos que participaram. Quem botou Jesus é bom e quer receber o material, aí faz o seguinte, por favor, no meu privado, manda lá dizendo o nome, e aí eu cada um que me contactar agora no privado, eu já mando o material que o professor Ari já me passou, o PDF, e a gente vai... Aí vocês vão ter tudo isso anotado, esses gráficos, tudo certinho, para poder... Kleber já disse game over aí, a coisa já estourou o tempo, né? Ari, muito obrigado pela excelente exposição que você fez e pela forma gentil que atendeu o nosso convite. Foi muito bom tê-lo aqui conosco. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. A André está avisando que tem homens na jornada hoje à noite, e a todos os queridos irmãos que conosco estiveram nessa live, muito obrigado pela participação. Lembrando que nós salvamos a live e deixamos lá no canal do YouTube, e a semana toda e a próxima semana vamos ter lives também. Muito obrigado mais uma vez, Ari, um abraço a todos. Deus abençoe a todos os queridos irmãos. Vamos continuar, e hoje à noite Homens na Jornada,
Amanhã continuamos Amanhã. com as lives e vai ser muito bom. Pai, Senhor, obrigado, pastor. Deus abençoe.